Glória a Deus. E faça parte dessa família, desse novo tempo, dessa nova estação. Obrigado, irmãos, aí, viu? Eu saí daqui muito feliz com as pessoas que estão liderando agora, os jovens. E vai ser um tempo glorioso, meu irmão. Tem espaço para todo mundo, amém? Assim você queira se envolver, servir. Glória a Deus. Servir na igreja. Então, cabe a você, amém? Se exponha ao serviço, se exponha à igreja que você vai ser identificado. Amém, irmãos? Quero agradecer às pessoas que estão nos acompanhando também pela internet. Minha mãe, com certeza, está me acompanhando aí lá pela Pindoretama. Ela e meu pai. Amo vocês. Sem mais delongas, irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus. Aleluia. Em Mateus capítulo 4. Obrigado, viu, minha irmã? Mateus 4, no versículo 18. Aleluia. Mateus 4, versículo 18. Amém? Eu vou ler na versão atualizada, Almeida atualizada. E diz assim, irmão, o texto. Nós vamos ler outro texto, mas eu queria começar por aqui, amém? Diz assim, ó. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. Essa era a profissão deles, amém? Eles viviam disso, eles praticavam isso. Por isso que sempre que eu digo, alguém pergunta se você é pecador, eu digo que não é. Porque pecador é quem anda praticando. Quando você é, isso não faz de você um pecador. Amém? Eles eram pescadores porque isso. Então, irmãos, no versículo 19 diz: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Sabe, irmão, quando a gente lê só isso aqui, parece que Jesus tinha hipnotizava as pessoas de maneira que ele dizia, segue-me e pronto, acabou-se, né? É muito fácil eu chegar aqui para o Felipe, fácil não falar, né? E dizer assim, Felipe, segue-me, sem ele me perguntar para onde, fazer o quê. Não é verdade? Agora, abre comigo, irmão, a tua Bíblia, em Marcos, no capítulo 1, você vai ver Marcos falando esse mesmo assunto. Marcos 1,16. Diz assim, ó. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, profissão, praticavam. Disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus usou essa nomenclatura porque sabia que eles eram pescadores naturais de peixe, e agora Jesus estava interessado na vida deles, não agora por uma profissão natural. Ele disse, agora vocês vão agora pescar pessoas. Vocês vão lançar redes agora no mundo, e a gente vai atrair pessoas para o reino, né? Esses peixes espirituais. Aí ele disse, versículo 18, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, e seguiram após Jesus.
parece que eles estão falando a mesma coisa e de fato estão falando a mesma coisa, com alguns acréscimos, né? Marcos acrescenta pescadores de homens. Mas como eu disse, irmão, só ler isso daqui e querer que isso desça a garganta abaixo, não é muito fácil. Às vezes, quando você está evangelizando pessoas, falando de Jesus para pessoas, às vezes você é indagado, você é questionado, não é assim? Pelo menos eu, algumas vezes em que eu falei de Jesus para pessoas, as pessoas às vezes me indagavam, às vezes me questionavam, às vezes faziam pergunta fora daquilo que eu estava falando. Então, só dizer assim, Felipe, segue-me, não é muito fácil. E quando a gente lê a Bíblia, se a gente não lê ela em contexto, se nós não prestarmos atenção o que vem antes e o que vem depois, se torna tudo muito cheio de cortes. E o evangelho, irmão, ele não tem cortes. Ele é, aleluia, de Deus. Ele sabe, o Senhor Jesus Cristo deixou determinado aqui para nós. E aí, irmão, se você for observar esse texto, ele se encontra também Glória a Deus. Só melhora para mim, por favor. Se fosse os crentes religiosos, ele ia dizer assim: Satanás está se levantando contra o meu ministério, né? Mas isso aqui é falha técnica mesmo, irmão. Amém? Então, voltando. Se nós não olharmos o que vem antes e o que vem... Bota só um pouquinho ou um pouquinho mais de volume ou o retorno aqui, por favor. Se nós não olharmos a palavra dentro do seu contexto, a gente vai começar a inventar coisas e criar coisas que a Bíblia não diz. E por que eu estou trazendo esse texto, né? E quero ler o outro texto que está em Lucas, no capítulo 5. Porque Lucas, ele é o único dos três que vai narrar de fato o que aconteceu. Quando você lê Mateus e Marcos, eles estão falando um assunto, mas eles estão falando de forma resumida, de forma que foram só coisas que foi interessante para ele. Mas Lucas, o que tinha um nível superior, o doutor, ele fez questão de fazer uma exposição maior para explicar isso que Jesus fez. Estão comigo, irmãos? Então eu queria te levar até Lucas, no capítulo 5. E antes de você, ler Lucas capítulo 5, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó. Até ouvir Jesus. Olha para ela e diz assim, até ouvir Jesus, pode acontecer muita coisa. Irmão, olha só o que diz o texto. Na verdade, Jesus, para quem não sabe, Jesus tinha uma casa na beira do mar, beira do mar, ou na beira-mar. Quem sabia que Jesus tinha uma casa na beira-mar? Não, lá da região dele mesmo. Então ele tinha uma casa na beira do mar e certo dia ele decide dar uma passeada pela praia. Rapaz, quem não queria ter uma casa na beira do mar, né? Jesus tinha uma casa lá, Jesus tinha várias casas. Eu enfatizo isso, irmão, é porque tem pessoas que dizem que Jesus não tinha onde morar. E a Bíblia diz que ele tinha uma casa na beira do mar. Amém? Então ele estava lá na sua casa, decidiu sair, passear pelo mar, e nesse passeio ele encontra esses homens, pescadores que estavam frustrados. Eles viviam disso, irmão. E se você ler a Bíblia, você vai ver que eles já tinham tentado por diversas vezes pescar e não conseguiram pegar nada. Não era porque eles não sabiam pescar, eles eram profissionais da pesca. Mas o mar não estava para pesca, né? Vamos usar essa ilustração. Então eles estavam frustrados, eles dependiam da pesca, as finanças dele os recursos dele eram por meio da pesca. Eles estavam debaixo de um regime
de um império, que era o Império Romano, que eles cobravam impostos além do normal. Então eles eram pressionados porque principalmente Pedro, ele estava sem conseguir pagar os seus impostos. Porque não tinha pesca, não estavam pegando nada, não estavam conseguindo vender peixe. Irmãos, e naquela época, quando você não conseguia pagar os impostos que eram postos pelo Império Romano, eles confiscavam aquilo que você tinha. Se você tivesse uma casa e você não pagasse o imposto, aquilo era confiscado, eles tomavam as suas propriedades. Então esses homens estavam frustrados, eles estavam aflitos, porque dia após dia eles iam para o mar e não conseguiam pegar nada. E o dia de pagar os impostos estavam chegando, irmão. Estão comigo? Mas olha só o que diz o texto. Nós vamos ter ceia e eu quero tentar aqui ser bem objetivo. No versículo 1 diz assim, ó, e aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, olha só, Mateus e Marcos não fala de multidão, fala só que Jesus vinha caminhando, olhou para os discípulos e, vem, segue-me, e eles largaram tudo e foram. Só que não foi bem assim, nessa simplicidade. Lucas vai dizer isso. Aí ele diz, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, diga, palavra de Deus. A multidão estava apertando para ouvir a palavra de Deus. A multidão estava interessada em ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Olha o púlpito de Jesus, irmão. Jesus viu a multidão querendo ouvi-lo, apertando-o, e ele avistou alguns barcos, e ele foi até esses barcos, e ele pediu para estar nesses barcos, que tinham acabado de chegar, que estavam acabando de lavar as redes. Redes de nada pescado. Alô? Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Jesus precisou do barco dos pescadores, especificamente o de Pedro, porque ele precisava ensinar as multidões. Se ele ficasse ali no meio da areia, talvez ele não conseguisse, porque o povo ia comprimi-lo, o povo ia sufocá-lo. Então ele foi sábio, ele pediu o barco, foi para o barco. Eu acho que o David Leonardo, ele viu essa passagem e se inspirou nela. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo foi para o barco e sentou e começou a ministrar. Começou a ministrar, né? O David Leonardo é que gosta de ministrar com o banquinho. Então acho que ele se inspirou por aqui. Então Jesus entrou naquele barco e por causa da multidão ele precisou se afastar e começou a falar de dentro do barco às multidões. Diga, o alvo era as multidões. Mas Pedro estava no barco. Frustrado, desanimado, inquieto, sem nenhuma perspectiva, pensando como que ia pagar os impostos. E ele ouviu, irmão, aquela palavra que foi ministrada para aquela multidão. A Bíblia diz que Jesus estava ministrando para a multidão. Diz, quando ele acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Eles tinham acabado de chegar, eles estavam lavando as redes, porque eles tinham retornado de uma pesca e nada tinham pego. Frustrado, e agora Jesus ali está ministrando. Meu irmão, quando nós ouvimos a palavra de Deus, tudo muda. Porque mudou na vida de Pedro. Pedro estava sem nenhuma perspectiva, mas quando ele ouviu a palavra que estava sendo ministrada para a multidão, algo mudou em Pedro. Meu irmão, a Bíblia diz que fé, ela é gerada por ouvir a palavra.
Ele não tinha essa literatura, esse ensinamento que nós temos, que fé vem pelo ouvir. Mas, irmão, o que é espiritual, irmão, se conecta com o nosso espírito. Ele ouviu que Jesus estava ministrando para aquela multidão e Jesus disse para ele, versículo 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por quê, irmão? Porque ele ouviu a palavra de Jesus, ele foi tocado por aquilo que Jesus disse, e ele fala o seguinte, olha, Senhor, nós passamos a noite toda pescando, chegamos da pesca sem nada, mas em outras palavras, na versão Rodrigo Rocha, ele diz, mas depois que eu ouvi você falar, depois que eu ouvi você ministrar, debaixo dessa palavra, eu vou obedecer e vou lançar minhas redes ao mar. Você consegue perceber agora, irmão, que há uma diferença em só dizer segue-me, para quando você tem algo de Deus concreto. Ele precisou ouvir a palavra, irmão. Ele precisou ouvir a palavra de Jesus para ousar em lançar a rede novamente. Porque ele estava debaixo de incredulidade, irmão. Ele era um cara profissional, ele sabia quando o mar estava bom para pesca. Ele sabia o local exato de lançar as redes, meu irmão. Mas ele não considerou, meu irmão, ele não considerou as suas habilidades. Cuidado, irmão, às vezes nós queremos nos estribar no nosso próprio entendimento, e isso é muito perigoso. Quando você se estriba no seu próprio entendimento, você pode ser frustrado. Porque você é limitado, irmão. Nós somos limitados. Mas quando ele viu Jesus falando algo para aquela multidão, algo foi impactado dentro dele. Ao ponto de dizer, Senhor, debaixo dessa palavra, eu ouso em lançar as redes. Mas ele precisou ouvir Jesus. Por isso que eu fiz a pergunta, até ouvir Jesus. Porque até ouvir Jesus, muita coisa pode mudar. Quando nós ouvimos Jesus, a ansiedade vai embora. Quando nós ouvimos Jesus, tristeza vai embora, meu irmão. Quando nós ouvimos Jesus, cura aparece. Quando nós ouvimos Jesus, salvação acontece, irmão. Ele foi enfático, olha, eu vou fazer de você, Pedro, não mais um pescador comum. Você agora vai ser um pescador de pessoas, de homens. Sabe, irmão, nós fomos levantados para isso. Sabe, você pode ter as suas habilidades, não tem problema nisso. Você pode ter as suas conquistas naturais, não tem problema nisso. Mas, irmão, nunca coloque isso acima do que Deus pode fazer. Nunca coloque os seus conhecimentos naturais, as suas habilidades naturais acima daquilo que Deus pode fazer. Eu louvo a Deus quando eu leio essa palavra, porque Pedro, por mais que ele conhecesse sobre pesca, por mais que ele conhecesse sobre o mar, ele não disse, Senhor, o senhor está falando com a pessoa errada. Eu conheço isso, desde criança eu faço isso, o senhor quer dizer para mim? Para cima de Moá, né? Quem conhece esse termo, né? Então ele não fez isso, irmão. Ele se submeteu àquilo que ele ouviu. Ele entendeu que aquela pessoa que falava não era uma pessoa comum. Ele nunca tinha ouvido, dona Dora, ninguém falar como Jesus falou. Quantas outras pessoas já não chegaram para ele? A Bíblia não fala, mas nós podemos conjecturar. Não, Pedro, amanhã dá certo. Nós ouvimos isso nos nossos dias, né? Não deu certo hoje, não, mas amanhã vai dar certo. E o amanhã não acontece. Aí você vai no outro dia, não, mas amanhã vai dar certo. E o amanhã nunca acontece. Por quê? Porque está se estribando no seu próprio entendimento. Está limitado, irmão, às suas emoções, aos seus pensamentos. Mas quando você decide inclinar os ouvidos para aquilo que a palavra diz, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Estão comigo, irmãos? Ele diz, olha,
debaixo dessa palavra, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. E fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes. Rompiam-lhes as redes. Meu irmão, a pesca que esse cara fez depois que ele ouviu a palavra de Jesus, foi um resultado que ele nunca teve na vida, em todos os anos de pesca que ele já viveu. Em um único dia, só porque ele ouviu Jesus falar, ele teve uma pesca, como diz os textos, maravilhosa. Ele teve uma pesca, irmão, que ele vai levar aí, ele levou isso para o resto da sua vida. Mas sabe o que é interessante? Talvez se fosse nos dias de hoje, pessoas tivessem um resultado desse, estavam apegados ao resultado. Alô? Mas ele não se apegou ao resultado natural, irmão. Ele não se apegou ao... Olha só o que diz o texto. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Meu irmão, era tanto peixe. O barco tinha tanto peixe que os outros dos outros barcos, que ainda não tinham pego nada, precisaram ir até onde eles estavam, no barco deles, para dar um suporte. Porque eles não conseguiam arrastar a rede com tanto peixe que tinha. Era algo tão sobrenatural, irmão, que aquela quantidade de peixe, por mais que quase rasgasse, não rasgou a rede. A Bíblia diz que o barco quase que afundava com tanto peixe. Você consegue... Meu irmão, era peixe para pagar os impostos do ano todinho e sobrar. Deus faz assim, meu irmão. Deus, a Bíblia diz que ele faz abundar, superabundar. Veio para nos dar vida e vida em abundante. Deus não mandou Jesus para morrer no seu lugar para você ter uma vida de escassez, uma vida de miséria, uma vida de derrota. Não, irmão, isso é lá atrás, quando você não conhecia. Mas uma vez que você ouve a palavra de Deus, assim como aconteceu na vida de Pedro, tem que acontecer nas nossas vidas também. Eu não sei qual é a área, irmão, que você está passando problema, dificuldade, seja financeiro, espiritual, emocional, para mim não importa. Eu só sei de uma coisa, que se você ouvir Jesus falar, se você ouvir a palavra de Deus, assim como esse homem foi impactado, você também pode ser. O problema é que a gente vive muito no natural, irmão. O problema é que a gente quer sempre... sabe, ficar nesse nível raso. E não é isso que o Senhor quer para nós, irmão. Esses homens, eles precisaram ouvir a palavra de Deus para, a partir daí, eles tomaram uma decisão de seguir Jesus, depois que ele fez o convite. Diga, Jesus não era irresponsável de chamar homens com famílias, com filhos, para segui-lo e eles não terem um suporte. Quem ia manter, irmão, a família desses homens? A mesma palavra, irmão, que ele disse que, olha, lança as redes, é a mesma palavra que a gente pode usar. Você vai ser suprido em tudo. Nada vai faltar. Vai sobrar. Eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Quem tem uma outra versão? A ponto de afundar? Qual é que tem aí? No versículo 7. A ponto de quase o quê? A ponto de quase... Mas afundar por quê? Porque o barco estava cheio, irmão. Um barco não afunda com facilidade. Um barco, quando ele é construído para ficar sobre a face das águas. A gente vê nos nossos dias navio de metal, de ferro, sobre a água, irmão. Por que não afunda? Mas a Bíblia diz que esse barco aqui,
quase que afunda, porque estava cheio de peixe. Ao ponto de suprir, irmão, as necessidades deles, ao ponto de suprir as necessidades dos seus familiares, ao ponto de suprir, meu irmão, toda a dívida que eles tinham com o Império Romano. Se fosse nos nossos dias, eu dizia: Satanás, tu não vai levar a minha casa, não. Satanás, tu não vai levar o meu carro, não. Porque o meu pai, ele é um bom pagador. Ele supre as minhas necessidades. Eu nunca vi um justo desamparado ser e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Ele faz assim, irmão. Quando nós ousamos em crer naquilo que ele fala. Pedro não sabia de nada de Bíblia, mas quando ele viu, rapaz, nunca vi ninguém falar dessa forma. Nunca vi ninguém falar dessa maneira. Versículo 8, ele disse assim, irmão: vendo isto, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Depois que ele viu algo sobrenatural acontecendo, acho que passou assim um retrospecto na vida de Pedro, né? Um homem murmurador, um homem chato, um homem brigão, um homem respondão, um homem incrédulo. Quando ele viu toda essa retrospectiva nele, diante de um homem santo, justo, digno, ele disse: Senhor, eu sou um pecador. Mas o que é interessante, irmão, é o que Jesus responde para ele. Jesus não diz: é verdade, Pedro, você é um pecador, eu não tenho como te usar. Jesus não disse: é verdade, Pedro, infelizmente, enquanto você não deixar esses seus pecados, você não tem como me seguir. Não, irmão, essa não foi a resposta de Jesus naquele instante. É porque muitas vezes nós queremos respostas imediatas. E nem sempre, irmão, nós vamos dar resposta, não é nem ter, é dar respostas para Deus imediato. Sabe, às vezes as pessoas vão para Jesus, acontece alguma coisa, aí elas estão para trás, né, se afastam, aí diz assim, o próprio diabo já lança a semente na mente, né? Rapaz, aí, tá vendo aí, tu falhou. Esse negócio de ir para a igreja não dá certo contigo, não, cara. Dá certo com a tua família, com teu pai, com tua mãe, dá certo com os teus irmãos, contigo. Tu viu? A primeira tentativa que tu teve, tu já caiu. Aí a pessoa vai: é verdade. Eu acho que Jesus, ele chegou para Jesus: foi muito bom o que o Senhor fez comigo. Foi muito bom, Pai, essa pesca que o Senhor realizou em meu favor. Muito obrigado, mas eu não tenho condições. Sou um cara pecador demais. Aí Jesus vai lá, quebra logo a castanha dele, dizendo assim: pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Eles foram impactados por quê, irmão? Eles ficaram admirados com o quê, irmão? Com a palavra de Jesus. Com o que Jesus tinha realizado. Jesus não fez uma oração, Jesus não clamou nem ao Pai, ele só disse assim: ó, Pedro, lança a rede aqui. Eles se admiraram com essa ousadia, essa intrepidez. De onde vem esse poder? De onde vem essa ousadia? De onde vem essa intrepidez que eu nunca vi? Ficaram admirados com a atitude de Jesus e com o resultado. Mas ele continua, irmão, dizendo: os companheiros ficaram admirados, foram tomados de admiração, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas. Isso aqui é Jesus respondendo para Pedro, diante daquilo que ele tinha falado para Jesus: eu sou um pecador, não tenho como te seguir. Paz, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: ó, essa vida de pecador acabou agora.
Essa vida de pecado que você tinha, Pedro, que você considera, acaba aqui agora. Porque a partir desse momento, doravante, a Bíblia diz, a partir desse exato momento, Pedro, você agora vai ser pescador de homens. Pouco me importa o seu passado, Pedro. Pouco me importa o seu passado, Esdras. Pouco me importa o seu passado, Felipe. A partir de agora, até você me ouvir, sua vida agora vai ser diferente. Depois que você me ouvir de Jesus, a sua vida vai mudar. É impossível, irmão, a sua vida não mudar depois que você tem um encontro pessoal genuíno com Jesus. É impossível, irmão. Quando você prova dessa fonte, certamente a sua vida tem que mudar, irmão. Coisas novas vão acontecer. Aleluia! Foi assim comigo e foi com você também. Ele diz, né? Doravante serás pescador de homens. Ou seja, daqui por diante. E arrastando eles, versículo 11, os barcos sobre a praia. Deixando tudo, o seguiram. Você consegue perceber agora como fica mais fácil você entender o que Mateus e Marcos disse? Olhou para Pedro e disse, segue-me. Tiago, segue-me. André, segue-me. Não, irmão, teve todo um contexto. Jesus precisou se manifestar diante dele. Jesus precisou se expor a eles. Para que eles entendessem que a partir de então, irmão, a vida deles ia mudar. A vida deles agora não ia ser mais uma vida natural. Gilcelene, a partir de agora vocês vão viver o sobrenatural. Eles nem nascidos eram ainda, de novo, mas eles já podiam expulsar demônios, já podiam curar os enfermos, irmão. Por causa de quê? Por causa da presença de Jesus, por causa da palavra que ele ouviu de Jesus. Vão em meu nome, entrem nas casas. Coloque a mão sobre os enfermos. Nem nascido de novo era. Por quê? Porque se expuseram à palavra de Jesus. Ei, irmão, o que nós estamos precisando hoje, para que coisas aconteçam na nossa vida, é se expor à palavra de Jesus. O que está faltando em nós é uma exposição à palavra de Jesus e deixarmos de desculpa, meu irmão. Deixarmos de justificativa. O que tem muito é isso, é justificativa e você não consegue avançar diante de uma palavra poderosa. Nós não temos a pessoa física dele agora, mas nós temos o Espírito dele habitando dentro de nós e temos uma palavra que é poderosa para salvar as nossas almas. Ei, irmão, eles poderiam ficar com tudo aquilo que eles pescaram. Eles poderiam ter ficado com aquele resultado. Rapaz, nunca pegamos tão peixe como pegamos hoje. Valeu, Jesus, muito obrigado, até a próxima. Quando é que o senhor vem de novo para a gente preparar os barcos? Não, deixaram tudo e seguiram o mestre. Ei, irmão, eu quero saber se você tem ousadia para deixar as coisas que te prendem e se apegar de fato com aquilo que Deus tem para você. Nós estamos vivendo em tempos, irmão, que nós não podemos ficar apegados com as coisas desse mundo. Com as coisas naturais. Precisamos deixar de tantas justificativas. Ah, mas não está acontecendo na minha vida por causa disso. Ah, é porque... Será que eu tenho fé, pastor? Será que é porque eu não tenho fé? Meu irmão, se expõe a palavra vai revelar o teu nível de fé. A palavra vai revelar o teu nível de intimidade com o teu pai. A palavra vai te revelar. Quando você se expõe a ela. Agora a gente não pode ficar esperando o resultado na minha vida, porque aconteceu coisa na vida do irmão, tem que acontecer na tua também, mas se expõe como ele se expõe também, irmão. Se lança diante dos pés de Jesus, foi o que eles fizeram. Eles se lançaram aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus é o lugar mais alto que nós podemos estar, irmão. Aos pés de Jesus. Reconhecê-lo na totalidade da nossa vida, irmão.
para que as coisas aconteçam. Esses irmãos aqui, eles precisaram ver coisas. Jesus sabia que eles precisavam ver coisas. Jesus sabia que só dizer segue-me não era suficiente, irmão. Eles precisaram ver Jesus pregando para a multidão. Eles precisaram ver a simplicidade de Jesus. Hoje em dia tem pessoa que se não tiver um microfone não prega. Se não tiver uma pessoa tangendo ali, não prega. Se não tiver 1000 pessoas, não prega. Jesus estava num barco, irmão. Sujo de peixe. Imagina o odor. Ah, não vou pegar. É quantas pessoas na igreja, irmão? Não, lá na minha igreja é só 70. Meu irmão, eu só prego para 500 para lá. Porque a minha oferta tem que ser gorda. Alô? Ei, irmão, nós não pregamos a palavra de Deus, nós não ensinamos a palavra de Deus porque queremos ganhar dinheiro de ninguém. A Bíblia diz: de graça eu recebo, de graça eu dou. Certamente ministros são honrados, certamente ministros recebem ofertas, não tenho dúvida, isso é bom, é louvável, meu irmão, honrar a vida das pessoas. O trabalhador é digno do seu salário, mas isso não pode ser, irmão, não pode ser a motivação para mim pregar a palavra de Deus. Eu prego, meu irmão, com dinheiro, sem dinheiro, com microfone, sem microfone, com violão, sem violão, porque foi assim que eu recebi. E as pessoas ficam se prendendo. Jesus estava num barco sujo de peixe, fedorento, sentado num banco, na beira da praia. Com certeza não era de noite, era de dia. Deveria ter um solzão torrando, mas ele estava lá, irmão, pregando para uma multidão. O que ele pregava, meu irmão, era tão bom de se ouvir que as pessoas brigavam para querer um lugar mais perto dele. Sabe, tinha aquela disputa de não vou ficar aqui. Hoje em dia as pessoas não fazem nem questão muitas vezes de estar num culto, de vir uma igreja, ouvir uma palavra, convidar uma pessoa e querem que coisas aconteçam. Vai acontecer, irmão. Muitas coisas vão acontecer. Sabe o que é que vai? Muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas vão acontecer porque você não está se expondo à palavra, se expondo à comunhão, se envolvendo no ambiente da igreja. Tudo é motivo de desculpa, irmão. Nós não precisamos andar usando justificativas, desculpas, não. Esses homens tinham todas as desculpas para dizer: Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ninguém jamais fez isso por mim. Ah, como eu sou grato, minha família é grata, meus amigos são tão gratos, Senhor Jesus, pelo que o Senhor fez. Quanta gratidão, obrigada. Nunca mais a gente vai passar necessidade, Jesus. Muito obrigado. Como a gente... Não. O que Jesus fez na vida desses homens foi algo assim tão grandioso que eles não quiseram mais saber de nada, meu irmão, que os prendesse. Tem coisas na nossa vida, irmão. Nós que já estamos nesse nível de ministrar, de alcançar a vida das pessoas, muitas vezes a gente se prende a coisas que barram o nosso crescimento. Inventamos coisas para nos impedir, achando que aquilo ali vai ser uma desculpa qualquer. Irmão, pode ter certeza, o pastor vai estar tudo certo com ele. Mas quando você foge daquilo que Deus tem para você, quando você deixa de entrar naquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão, o único prejudicado é você. O único prejudicado vai ser você. O pastor, a liderança vai ouvir as suas desculpas, está tudo certo, irmão. Mas você tem que perguntar para Deus. Pergunte para Deus se a sua desculpa, se a sua justificativa convence ele de alguma coisa. Eu não estou dizendo que nós temos que ser irresponsáveis, não, irmão. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero trazer para nós essa noite é esse senso de responsabilidade. Sabe, de andar não segundo as minhas condições naturais, mas andar segundo a palavra. Senhor, se a tua palavra diz que eu posso, eu vou andar segundo ela.
Ah, rapaz, a minha conta amanhã que eu tenho que pagar. Eu era assim, irmão. Rapaz, amanhã tem um boleto para pagar. E agora, como é que vai ser? Esquecendo, não andeis ansiosos com coisa alguma. Ou eu acredito nisso, não andeis ansiosos com coisa alguma, ou eu vou deixar a ansiedade me consumir. Eu vou deixar a depressão me consumir. Porque eu só tenho uma palavra como um livro que é bom de decorar. Botar um versículo do dia hoje, né? Vai lá no WhatsApp, nos status do Instagram, sei lá, bota lá um versículo. Mas aquilo que você colocou lá não tem nem força na tua vida. Você acha que vai ter na vida dos outros? Vai não, irmão. Não vai não se você não fizer isso. Na prática, a sua teoria não vai funcionar na vida de ninguém. Se não funciona na sua, não vai funcionar na vida de ninguém. Mas não é porque a palavra não tem poder. É porque você não está tendo fé. Talvez você esteja cheio de assentimento mental. Tudo na alma. Pedro não estava na alma, ele soube essa palavra. Na alma era a habilidade dele, eu consigo. Eu sei fazer. Eu tenho tantos anos de pesca. Isso era a alma. Habilidade natural. Mas por dentro ele disse: eu acredito no que você está dizendo. Nem te conheço. Porque era ali, ele estava se apresentando para Pedro. Pedro talvez conhecesse Jesus de ouvir falar: rapaz, tem um meio que vem fazendo coisa por aí. Porque Jesus já estava começando o seu ministério, ele já tinha sido batizado nas águas, o Espírito Santo já tinha vindo sobre ele já tinha passado por aquela tentação no deserto, ele já estava começando o seu ministério. E outra coisa, antes dele chamar, segue-me, e eles verem Jesus fazer essa palavra, essa ministração, Jesus, antes de tudo, ele orou na escolha dos discípulos. Então, tudo, irmão, sabe, tem uma conexão com Deus. Até as nossas decisões, as nossas escolhas, sabe, os nossos desejos, a gente precisa estar conectado com o Pai, saber se é aquilo que Ele quer mesmo para nós. Todas as vezes que nós estamos orando aqui, ou eu oro por alguém, que alguém diz assim: pastor, ore por mim. Primeira coisa que eu pergunto: orar por quê, irmão? Qual o propósito? Se puder falar, amém. Se não puder, a gente respeita, né? Vai manter em privacidade a vida da pessoa. Mas se eu souber, irmão, pelo que eu vou orar, para mim facilita a forma em que eu vou falar com o Pai. Porque de repente alguém pode dizer: pastor, você pode orar por mim? Aí eu digo: posso, irmão. Você pode dizer a razão? Não, é algo secreto. Aí o que é esse secreto? Pode ser você querer o marido da outra. É o secreto, irmão, não sei. Aí eu vou dizer: ô Senhor, realize os desejos do coração dela, Pai. Ô Senhor, seja assim. E ela vai ficar lá vibrando. Eu vou orar por isso, irmão. Não vai funcionar. Então, quanto mais você for específico, quanto mais você souber, mais facilmente Deus vai ouvir você. E responder de forma positiva. Porque Ele ouve todo mundo. A pergunta é se Ele vai lhe responder como você quer. Se a resposta que você vai ter é exatamente o que você quer. Se estiver alinhado com a palavra, sobre a tua palavra, Senhor, debaixo dessa palavra, Senhor, eu lanço as redes. Estão comigo? Não deixe, irmão, que os seus conhecimentos naturais te prendam, não te deixem avançar. Se submeta, irmão. Se submeta àquilo que Jesus está falando para a sua vida. Sabe, não pensa: mas e depois? E amanhã? Meu irmão, amanhã, o dia de amanhã trará o seu próprio mal. Eu vou me preocupar com o meu hoje. Jesus está vindo em nossa direção. Aí chega o fulano: mas eu já ouvi isso tantas vezes, desde quando eu me entendo por gente. Está mais próximo do que da época que você estava falando. Preciso crer nisso, acreditar nisso. Eu não posso deixar que isso se tornar é uma historinha de 1900 e bolinha. Não, irmão.
Sobre a tua palavra, Jesus, eu lanço as redes. Sobre a tua palavra, Senhor, seja para qual for a área, meu irmão, a dificuldade que você está passando. Sobre a palavra de Jesus, eu lanço as minhas redes. Eu não sei quais são as tuas redes. Eu não sei o que é que tu está querendo atrair da parte de Deus. Eu só sei que quando você se submete à palavra, certamente você vai conseguir trazer o que você quer. Certamente, antes, nós conseguiremos atrair o que nós desejamos no nosso coração, porque o desejo do nosso coração não é um desejo comum, é um desejo que está em submissão à palavra, e a palavra não é minha, a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. Oh, aleluia! Esteja, meu irmão, nos pés de Jesus mesmo, deixa quem quiser falar. Quem quiser um pódio, pode ir para o pódio. Mas se você ficar nos pés de Jesus, os pés de Jesus é um lugar tão alto, meu irmão, que se nós tivéssemos um entendimento, nós queríamos estar lá o tempo todo. E aí, esse irmão está pregando heresia aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus foi que aquela mulher lançou aquele perfume mais caro que ela tinha. Foi aos pés de Jesus que ela derramou um nardo puro. E foi nessa atitude dela descer aos pés de Jesus que aqueles outros, rapaz, essa mulher está derramando esse perfume aí caríssimo, deveria vender e dar aos pobres. Olha, eu entrei na tua casa, tu nem me apoiar dentro da tua casa, tu não me apoiou. Essa mulher, desde a hora que eu cheguei, não para de me adorar aos pés de Jesus. E uma atitude que foi lembrada e é lembrada até hoje. Já se passaram quantos anos, irmão, que Jesus partiu e até hoje nós lembramos da atitude da mulher que estava aos pés de Jesus. Querer estar nessa posição, irmão, aos pés de Jesus. É o lugar mais alto que você deve estar. Se submeta à palavra, ouça a palavra. Se você precisa ver alguma coisa, fale para Deus. Senhor, já ouvi tua palavra, já pregaram, o pastor prega, o pastor chama atenção, o pastor reclama, eu não consigo avançar em nada, eu preciso ver. Seja Tomé então, irmão. Se você quer ser Tomé, seja Tomé. Ele vai alcançar a tua vida, mas ele diz, bem-aventurados que não viram e creram. Mas mesmo que você queira ser dessa forma, eles precisaram ver Jesus fazer alguma coisa. Não foi a intenção de Jesus, mas eles precisaram ver. Eles estavam diante de uma circunstância onde Jesus estava realizando coisas e eles viram. Eu não sei se essa é a sua condição, irmão. Eu só sei que você já nasceu de novo em Jesus Cristo e você tem coisa suficiente para andar em fé. Você já recebeu coisa suficiente para andar em fé, irmão. Para não andar mais em incredulidade, para não andar mais se maldizendo, murmurando, reclamando. Pense que uma pessoa que era assim está aqui diante de você. E quando às vezes tenta se levantar, eu digo assim, esse já morreu. Às vezes tenta, meu irmão, vir sobre... Pressão vem, irmão, pressão vem. Mas onde está a tua base? Onde está o teu fundamento, irmão? Pressão vai vir, circunstâncias vão se levantar. Eu não estou aqui pregando um evangelho light, onde você vai andar sobre o mar de rosa, não, irmão. O mar que Pedro andou, ele afundou quando não creu. O mar que ele andou, no momento em que ele olhou para as circunstâncias, ele afundou. Mas quando ele começou a crer de novo, Jesus não pegou o bebezinho no braço e trouxe para o barco, não. Vem, Pedro, volta para a tua posição de fé. E os dois voltaram para o barco, irmão. Caminhando sobre as águas. Ei, meu irmão, o teu nível de fé não sou eu que tenho que dizer. É o quanto você se expõe à palavra de Deus. Oh, aleluia, você pode ficar de pé, irmão. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Antes da ceia, eu queria louvar um cântico aqui, a gente tem tempo. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, a gente vai fazer algo aqui antes da ceia.
Ah, eu pensei que o pastor ia pregar um outro tipo de palavra. Eu não queria ouvir isso aí, não. Eu queria ouvir, sabe o quê? Quantos parafusos tem a Arca de Noé? O Fabrício é pesquisador, né, Fabrício? Mas, irmão, o básico da palavra, irmão. O ABC da palavra, né, antes? É suficiente, irmão, para você andar em triunfo. O ABC da palavra. Jesus nos ensinou, a palavra nos ensinou a como termos fé. Simples, ouve a palavra e pratica. A palavra nos ensinou como termos cura. É simples, ouve a palavra e pratica. Levante suas mãos, vamos adorar um pouco. Rendido em tua presença, só quero estar sentado aos teus pés e me prostrar neste momento santo, bem suave, e nunca mais sair. E eu não busco bênçãos, em Jesus você já fez tudo por mim. De tudo que o Senhor pode me dar, eu só quero a ti, rendidos.